O JAP tem sempre a satisfação de passar grandes quadros, né? Seja na sua diretoria técnica, seja na sua diretoria executiva ou política. Acho que o Vladimir ele facilitou muito a minha apresentação. Aqui eu quero dividir em pelo menos 3 partes a minha fala. A primeira, que é conjuntural, até onde a gente chegou, ou seja, qual foi o perfil do atual Congresso Nacional que ele colocou com grande propriedade. Houve, de fato, 2 mudanças que contribuíram, digamos, para esse ambiente que a gente vive, e principalmente sob o ponto de vista de representação, né, a nossa representação dentro do Congresso Nacional. O primeiro deles é o deslocamento institucional dos atores, né? Você tinha, historicamente, desde a Constituinte, um Congresso Nacional muito trabalhando e legislando sobre o ritmo do Poder Executivo, ou seja, as grandes reformas, como foi mencionada pelo Vladimir, dentre elas aquelas com impacto no setor público, servidores públicos, foram enviadas não só do governo Collor, mas dando continuidade ao governo FHC via Poder Executivo, né? E continuou ali, de certa forma, com o governo Lula, mas daí para frente houve um grande deslocamento. Veja que a reforma administrativa proposta que ela vai além, mas atinge pontos estruturais, sob o ponto de vista da importância do Estado, da importância do serviço público, ela foi impactada, né? E essas políticas vão ser impactadas por conta dessa mudança de correlação. O mercado e essas bancadas informais do qual foi mencionado, que hoje detém aí 2/3 do Congresso Nacional, elas começaram, antes disso, a observar, por conta de uma mudança de governo, em especial com a eleição do presidente Lula, começou a deslocar e colocar todos os seus esforços para melhorar a sua representação dentro do Congresso Nacional. Isso os dados, quando você olha essas mudanças de bancada e deslocamento, basicamente dá essa leitura que eu estou fazendo. Ou seja, o setor empresarial tinha ali, dentro do executivo, um ambiente de formulação e tinha sempre presidente, uma estrutura ministerial, né, e uma linha de agenda convergente com seus interesses, então ele fazia essas reformas via Poder Executivo. Quando houve uma mudança e uma renovação, o poder, né, de mercado, ou seja, o setor empresarial começou a eleger bancadas mais robustas, tanto na Câmara como no Senado, como deu para ver nessa linha histórica. Então, o setor empresarial, sob o ponto de vista estratégico, ele passou a priorizar a eleição de representantes dos seus interesses dentro do Congresso Nacional, justamente para, se não evitar rever ou algumas políticas, sob o ponto de vista de visão de Estado, ali, então, com a eleição da esquerda, mas buscar colocar dificuldade, restrições para a implementação de uma agenda social. Então, essa mudança e esse reflexo em relação à composição da bancada, principalmente as bancadas informais, essa redução, o aumento, né, da bancada mais próxima a esses setores, empresarial, ruralista e evangélico, e até servidores, né, que a gente vai fazer uma discussão mais próxima, que tem apoiado certas agendas para ganhar apoio em outras agendas no Congresso Nacional, foi se deslocando, né, dentro do Congresso Nacional em função dessa visão estratégica, em especial do setor empresarial, do qual a gente foi se distanciando de eleger representantes, apoiar representantes realmente fiéis aos interesses dos trabalhadores. Quando eu falo de trabalhadores aqui, eu estou falando de servidores, estou falando da sociedade, de forma geral. Então, esse é um ponto importante que eu quero colocar, é que o Congresso e a composição dele reflete essa visão estratégica que foi bem colocada, como eu mencionei, nos gráficos. O fato é que o Poder Legislativo, a partir de então, ele ganhou também, além dessa mudança institucional, ganhou uma dimensão política, uma reorganização política que desfavoreceu os trabalhadores nessa representação. Houve aí, dentre as mudanças, um fortalecimento muito grande
do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo. Vamos lembrar aí que o governo FHC, assim que entrou, antes de entrar, ele já enfraqueceu o governo Lula. E se você podia reeditar medidas provisórias, o Lula entrou, já não podia reeditar, já para dificultar a alteração de reformas, inclusive estruturais, feitas via medida provisória. Então, o presidente Lula já entrou enfraquecido, passou o seu governo, o Congresso foi enfraquecendo ainda mais em relação a colocar dificuldade sob o ponto de vista de análise de projetos, vetos, impor regras novas em relação à tramitação de medidas provisórias, apreciação de vetos, alternância na composição de comissões mistas, tanto na comissões mistas para examinar medidas provisórias. No governo Dilma, o Congresso começou a aprofundar aí no sentido de avançar em relação ao orçamento impositivo, tanto para emendas individuais, de bancada, chegando, né, a mais recente com a emenda constitucional 105, a essas emendas chamadas de transferências especiais, mas conhecidas como também orçamento secreto ou emendas PIX. Então, foi aprofundando, aqui como exemplo, esse poder, né, em relação ao legislativo sobre o poder executivo. Então, passou a ter mais leis de autoria em relação ao poder legislativo do que o executivo, que isso é natural, porque o legislativo ele tem aí 3 funções, e ampliou em mais uma, né, foi atuar mais fortemente e executar o orçamento, porque representa a sociedade, a gente vê essa subrepresentação dentro dessa lógica estratégica que eu passei, ou seja, a gente deixou, de certo modo, de lado a eleição de parlamentares comprometidos. Segundo, de legislar, então, esse grupo começou aí a impor reformas que antes só vinham do Executivo. Vamos lembrar, todas as reformas estruturantes, ali, início de 2015 para frente, que aí não começou só o governo Temer, pós-impeachment, começou com a Agenda Brasil, que retomou a agenda aí do Banco Mundial, Consenso de Washington, enfim, a agenda de reforma do Estado. Começou na Agenda Brasil com o presidente da Câmara, na época era o Eduardo Cunha, e o presidente do Senado, na época o Renan Calheiros, que começou a impor poder legislativo, né, impor agendas estruturantes para o Poder Executivo. E veja que todas as reformas aí, desde o teto de gastos, que foi mencionado, depois a reforma trabalhista, depois privatizações, enfim, forma da Previdência, terceirização e o envio da reforma administrativa, basicamente todas elas surgiram por pressão do mercado sobre o Congresso para impor, né, o envio ou de iniciativas do próprio Legislativo para fazer essa reforma do Estado, que só não foi completa, né, esse ciclo, eu acho que vai estar em disputa muito grande nas eleições, os servidores públicos vai ter que ter essa dimensão, essa importância de eleger servidores, mas eleger parlamentares comprometidos, independente do setor, né, principalmente comprometidos com o bem-estar social, enfim, com a agenda de Estado. Mas vai estar em disputa justamente fechar esse ciclo da reforma do Estado. Como foi mencionado, PEC de Gastos 95, mas veio a PEC 109, que endureceu as regras em relação a criar gatilhos fiscais, né, em relação a despesa e receita, corrente de 95%, veio o trabalhista, veio terceirização junto, veio a Previdência com enormes impactos para os servidores públicos, nas 3 dimensões, né, em relação a estabelecer a idade mínima, aumentar o valor da contribuição e o tempo, principalmente contribuição dos servidores, com impacto nas pensões, enfim, um impacto estrutural que não foi maior, porque não conseguiu avançar a capitalização, e, por fim, o maior desejo nesses 20 anos, que o teto de gastos colocou como uma meta, para fechar o ciclo de reforma do Estado com uma reforma administrativa. Então, o que está em jogo é, efetivamente, a gente mudar esse quadro, como eu fiz esse contexto, de melhorar essa representação dentro do Congresso Nacional, porque ele está extremamente fortalecido, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista institucional, e vai colocar, independente do presidente que seja eleito, se for a reeleição do Bolsonaro ou a renovação com a eleição do presidente Lula,
vai ter sérias dificuldades de implementar uma agenda, porque o Congresso Nacional ele está com protagonismo e fortalecido em relação às suas funções. Então, esse é um ponto fundamental de que os servidores têm que ter uma visão estratégica e as entidades sindicais que não passa a discussão só por categoria, passa uma discussão por que estado a gente vai estar disputando, com quem, então vai se colocar um estado, se vai ser democrático ou autoritário, se vai ser um estado público ou privado. A reforma administrativa, ela coloca seu texto inicial, e principalmente todo o estado a serviço da iniciativa privada. É uma disputa em especial entre direitos e estado mínimo. Então, isso vai colocar em disputa isso de um lado ou de outro. Então, a discussão da eleição, ela basicamente ela vai ter como fator determinante para o próximo presidente da República a gente conseguir, e eu acho que colocou muito bem o Vladimir, de fazer uma mudança qualitativa e uma mudança um pouco mais favorável da representação sindical, dos servidores dentro do Congresso Nacional. Por quê? Aqui para concluir. Porque as eleições desse ano, elas vão vigorar num ambiente diferente e com regras diferentes em relação à eleição dos candidatos, seja quem é candidato à reeleição, seja quem são os novos candidatos. Primeiro, sobre o ambiente, a gente traz aí opções favoráveis ou desfavoráveis. Favorável por quê? Porque, sob o ponto de vista de ter uma candidatura competitiva para a presidência da República, sempre, os dados eu não coloquei, eu tinha uma apresentação longa, mas não coloquei, mas todo presidente eleito, ele sobe a sua bancada, né, de apoio em relação a, principalmente, até questões ideológicas. Então, tende a bancada sindical a uma eleição do presidente Lula de esquerda, dentro da sua coligação ou federação, conseguir eleger mais representantes. Então, isso é fato, porque em cada eleição o presidente ele consegue ali trazer um grupo ali mais próximo do Congresso Nacional. Sob o ponto de vista de desvantagem, o Centrão ele está revigorado, que está mais próximo ao presidente Bolsonaro, porque hoje ele tem uma bancada de 355 deputados, né, entre vários partidos, em especial o PL, né, que é o partido dá o apoio e está filiado ao presidente, o PP e o Republicanos, que fecham esse grupo mais duro de apoio e trabalha para a reeleição do atual presidente, que vai estar com vantagens, né, em relação à corrida eleitoral, no sentido de ter acesso a recursos, né, esses recursos do orçamento secreto, esses recursos em função da emenda constitucional 123, né, aprovada recentemente, que ampliou gastos, né, durante a pandemia, durante a eleição, e, além disso, conta uma legislação que vai favorecer a eleição de quem vai disputar a reeleição. Isso que favorece o nosso lado, mas favorece o outro lado também. O que tem de favorável em relação aos partidos de esquerda e para buscar essa renovação é que as novas regras, elas vão promover uma reorganização política no sistema, ou seja, além da cláusula de barreira aumentar de 2 para 2,5, então você vai reduzir aí para algo em torno de 12 partidos com acesso ao fundo eleitoral e partidário, que na última eleição foram 20 partidos que tiveram acesso, então você já vai forçar que partidos façam fusão ou uma migração daqueles partidos que não foram eleitos, mas vão ter acesso ao recurso, vão ter que ir para partidos que têm recurso. O segundo ponto é que vai exigir uma representatividade mínima. Eu falo isso como fundamental porque os partidos de esquerda, em função das coligações que nessa eleição não vai ter, favoreceu, por conta do ambiente, a eleição de parlamentares e até criação de partidos sem nenhum compromisso com a nossa agenda no Congresso Nacional e na sociedade. Vamos pegar um caso aqui bem claro que isso aconteceu em todos os estados. Aqui a gente elegia no Distrito Federal a Érica Cocá e elegia um parlamentar com uma visão totalmente oposta dentro da coligação e votava contra a gente no Congresso Nacional. Ou seja, a gente transferia nosso apoio popular, social, né, das entidades, transferia
a gestão, do seu ponto de vista de gestão, de avaliação do candidato, e beneficiava esses parlamentares que hoje estão aí em função das coligações. Agora não vai ter coligação, e o partido, em relação à disputa, a ter direito às cadeiras, vai ter regras novas, ou seja, pelo menos 4 regras para ocupar as cadeiras. A primeira delas vai ser atingir o quociente eleitoral e o candidato ter 10% dos votos válidos. A segunda, que é para compor as sobras, só para você ter uma ideia, no Brasil, em relação às 513 cadeiras, metade delas, 249, não são distribuídas pelo quociente eleitoral de imediato, mas sim pelas sobras. Ou seja, muitos candidatos eram eleitos sem votos, né, ou puxados, né, por puxadores de votos, sem ter uma votação mínima. Lógico que agora tem 10%, mas antes não tinha, e eram eleitos ali, apoiados, né, em candidaturas populares, seja vinculadas, né, à direita ou à esquerda, mas puxado por essas candidaturas. O fato que isso vai dificultar. Por quê? Porque para sobras, para essa metade que compõe o Congresso Nacional, que iam mais puxados por conta do desempenho ou do partido ou do candidato, vão ter que ter pelo menos 20% dos votos válidos, e o partido, para ter acesso às cadeiras e o cálculo de média, tem que ter 80%. Então, a composição do Congresso Nacional vai ter, em cada estado, os partidos vai ter que ter no mínimo 80%, e o candidato, para ter acesso à primeira distribuição de sobra, 20%. E depois, caso tenha vagas ainda no estado, só o partido disputa que tiver 80%, independente dos 20%. Então, isso coloca como um fator importante para a gente observar, porque as candidaturas e quem a gente vai apoiar tem que estar dentro desses partidos que vai ter esse desempenho, ou seja, que vai atingir os 80% ou ter 20% dos votos válidos, no sentido de garantir a sua distribuição imediata para ocupar as cadeiras. O fato é que vamos pegar aqui no Distrito Federal. Geralmente aqui uma cadeira é distribuída pela média. A sobra, as 7 cadeiras restantes aqui da bancada de 8, é distribuída pelas sobras, ou seja, 7 aqui de 8, 7 são distribuídos pela sobra. Antes, todos os partidos disputavam, agora não, só os partidos que tiverem 80%. Só para você ter uma ideia, na última eleição, caso tivesse em vigor, aqui somente 2 partidos disputariam essas 7 sobras. Então, o fato é que essa eleição, além dessas vantagens e desvantagens em relação às nossas candidaturas, que eu vejo um momento muito oportuno, porque tem um presidente bem nas pesquisas e liderando, mas, por outro lado, você tem um candidato no mandato à reeleição também põe dificuldade, mas, por outro lado, você tem os partidos dentro de uma federação, tendo um movimento maior de apoio e mobilização para candidaturas e apoiar candidatos, a gente tem chance de ampliar essa bancada no Congresso Nacional, por conta que essas regras vai favorecer os partidos grandes e os partidos médios, né, em especial os grandes. Então, vai abrir uma janela de oportunidade. Eu acho que é extremamente importante, aqui para concluir, conhecer, né, os nossos candidatos, né.